No Evangelho, Jesus se transfigura diante dos discípulos. A transfiguração marca o início de uma nova etapa na vida de Jesus. Da mesma forma como o batismo está no início do ministério público, o batismo no Jordão inaugura a pregação do reino de Deus por parte de Jesus. Jesus deixa a vida oculta em Nazaré e começa o seu ministério público. O batismo marca, assinala esta passagem, esta mudança. Assim também a transfiguração abre o caminho da paixão. A transfiguração inicia a paixão de Jesus, sua morte e ressurreição. Jesus se transfigura diante dos discípulos para prepará-los para isto. Não só para preparar para o escândalo que vai ser a cruz, sim, também, mas também para inserir já os discípulos neste mistério do sacrifício de Cristo. É importante para nós também. A transfiguração nos insere, nos mergulha já neste mistério do sacrifício de Cristo. O que é o sacrifício, afinal de contas? Qual é o significado dele para nós e para Jesus? Quando eu sacrifico algo que é meu por um bem superior, eu faço um sacrifício. Não é? Nisto consiste o sacrifício. Trata-se de dar um bem que eu possuo, um bem que eu amo, em vista de um bem superior. Por exemplo, eu posso sacrificar o meu braço para garantir a minha vida. Se o braço está gangrenado, não é? É melhor amputar para poder salvar a vida, não é? Posso sacrificar meu dinheiro, parte do meu dinheiro, em benefício da minha saúde. É um bem próprio que é bom e que eu sacrifico por um bem superior. Posso sacrificar o meu tempo. É um bem precioso o meu tempo, né? Mas eu posso sacrificar o meu tempo para estar ao lado da pessoa amada. Todo sacrifício tem esta natureza pessoal. É algo próprio, meu, e que eu sacrifico em vista de algo superior. É por isso que a gente precisa ter uma consciência retamente formada. Para a gente não fazer o contrário. Para a gente não trocar um bem superior por um bem inferior. Às vezes tem gente que para ter um corpo formoso faz algumas coisas que fazem a pessoa perder a saúde. Ué, mas o que é superior, a saúde ou o corpo formoso? Não é? Tem gente que para ter dinheiro sacrifica a vida familiar. Precisamos, de fato, ter uma consciência bem formada para não fazer escolhas erradas, fazer sacrifícios errados. Mas o sacrifício também tem um aspecto religioso. O ser humano possui a si mesmo e possui outros bens que ele ama e aprecia de modo pessoal. Mas, acima de todos os bens, a pessoa religiosa ama Deus. Somente Deus é digno do amor absoluto. Somente a Ele podemos dar o nosso coração, a nossa vida. Tudo o que a gente é e possui. Por quê? Porque Deus está acima de tudo. Somente Deus pode ser amado desta maneira. Por isso o sacrifício que eu faço a Deus sempre exprime amor. Pode exprimir também pedido de perdão, arrependimento, gratidão, promessa de fidelidade. Né? A primeira leitura nos fala do sacrifício. Bom, todas as leituras falam do sacrifício. A primeira leitura fala do sacrifício de Abraão, Gênesis 22.
Seria bom depois em casa ler de novo todo o capítulo 20, todo este trecho que fala do sacrifício de Abraão. Deus pediu para Abraão o sacrifício do filho Isaque. Essa é a prova de Abraão. Não é simplesmente o sacrifício de um filho, gente. É o sacrifício desse filho, que para Abraão é o cumprimento das promessas divinas. Isaque para Abraão é a promessa divina feita carne e osso. Em Gênesis 12, Deus falou para Abraão deixar a sua terra. Ele era nômade e não tinha filhos, e prometeu para ele duas coisas muito boas. Prometeu para o nômade terra, e prometeu para quem não tinha filhos uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, como a areia da praia. E Deus foi fiel a esta promessa, apesar de tudo que conspirava contra. Abraão e Sara conceberam um filho, Isaque. Isaque é a prova do amor onipotente de Deus. Para Abraão, Isaque é a promessa divina feita carne e osso. E o velho patriarca precisa agora sacrificar Isaque. É como se Deus estivesse negando a si mesmo. Deus que deu tudo, ou melhor, Deus não deu tudo. Deus deu para Abraão o que ele mais desejava. Aquilo que ele queria com todas as forças do coração, o filho. Naquela época não existia ainda a fé na ressurreição. O único modo de poder sobreviver à morte era ter filhos. Não é? Uma pessoa que morria sem filhos morria 2 vezes. E agora Abraão precisa sacrificar o filho Isaque. É para enlouquecer. Como é que Deus negue agora suas promessas? Que o mesmo Deus que lhe fez deixar tudo para dar-lhe tudo, vem agora pedir que sacrifique tudo. Ou melhor, não é sacrificar tudo, é sacrificar a única coisa que fazia a vida dele valer a pena. Esta é a prova de Abraão, a prova de um Deus que parece negar-se a si mesmo, que tira aquilo que tinha dado. Como é possível? Por isso que a reação de Abraão é ficar em silêncio, ele não fala. Pode ir lá depois ler Gênesis 22. Abraão não responde a Deus nenhuma palavra. Ele simplesmente faz. Não tem como responder. Essa é a grandeza de Abraão, confiar em Deus, não só quando Deus promete aquilo que nós queremos, mas quando parece tirar aquilo que nós mais desejamos, aquilo que a gente mais ama. De fato, é um amor absoluto aquele exigido por Deus. Deus é alguém que exige de nós um amor absoluto. Nós não amamos a Deus quando amamos as consolações de Deus, as graças de Deus, mas quando amamos todas as coisas que Deus quer para nós. Deus exige de nós um amor absoluto. A gente precisa compreender que a gente não pode sacrificar aquilo que a gente não ama. Sacrificar aquilo que a gente não ama é fácil. Livrar-se de um bem terreno, de algo que não me acrescenta nada e não tira nada do meu coração, não é sacrifício. Agora, oferecer a Deus o Isaque do nosso coração, isto é a prova de fé. Abraão ama Isaque.
com toda a sua alma, com todo o seu coração. E quando Deus pede Isaac, ele ama ainda mais Isaac, não o contrário. Quando Deus pede Isaac em sacrifício, Abraão amou Isaac ainda mais, se isso fosse possível. Abraão pode sacrificar Isaac, porque o ama infinitamente. A Deus a gente não oferece o refúgio do coração. A Deus a gente não oferece o que nos resta. A Deus a gente oferece o amor maior. E somente Ele é digno desse amor. Cada um de nós tem um Isaac no seu coração. Verdade ou não? Você tem um Isaac no seu coração ou não? Assim como Abraão. Né? E a fé significa compreender qual é este Isaac e estar disposto a colocá-lo no altar do sacrifício. No capítulo 12 de Gênesis, Deus tinha prometido a Abraão terra e descendência numerosa. Gênesis 22, Abraão morre para os seus sonhos, Abraão morre para os seus desejos, porque está disposto a dar o Isaac do seu coração. Ele está pronto a amar Deus mais do que todos os dons de Deus, a confiar perdidamente em Deus. É por isso que, então, quando não foi lido nesta leitura de hoje, mas tem uma passagem, né, em que os dois estão caminhando para o Monte Moriá, Abraão e Isaac. Isaac carrega a lenha nas costas. Abraão carrega o fogo e a faca. E Isaac se dirige a Abraão dizendo assim: pai, olha só que coisa, né? Isaac não sabe o que vai acontecer. Abraão tem consciência. Ele carrega o fogo e a faca. Ouvir o filho chamar deste modo, pai, e ele pergunta: oh, aqui está a lenha e o fogo. Onde está a vítima? Onde está a vítima? A resposta: o Senhor providenciará. Quando Abraão levanta a faca para sacrificar o filho, Abraão está cortando fora as relações com o futuro. Ele já tinha queimado as pontes com o passado, ao deixar Ur dos Caldeus. Já tinha queimado as pontes com o passado, não tinha mais como voltar. Agora, Abraão, sacrificando Isaac, corta as relações, queima as pontes com o futuro. Como resposta, Deus então diz: agora sei que temes a Deus e não me recusaste teu filho, teu único filho. Como isso é belo, né? Como isso é exigente. Será que Deus tem direito de pedir isso da gente? Será que Deus pode exigir isso da gente? A resposta está na segunda leitura, Epístola de São Paulo aos Romanos. Nós ouvimos a leitura, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Deus pode pedir isso da gente, porque Ele fez isto. Isaac desceu da montanha vivo. Abraão não precisou sacrificá-lo. Sacrificou-o no seu coração. É um sacrifício espiritual, não é um sacrifício cruento.
No Calvário, o Pai não poupou seu próprio filho, mas o entregou para a nossa salvação. É por isso que Orígenes, comentando esta passagem, diz o seguinte: Deus compete magnificamente em generosidade com os homens. Deus compete com os homens. Deus competiu com Abraão. Abraão ofereceu a Deus um filho mortal sem que ele morresse. Deus entregou à morte o filho imortal pelos homens. Não é só questão de direito, gente. Não é que Deus tenha direito de pedir isso de nós. Não. Ao fazer isto, ao entregar seu filho, não poupar o seu filho para a nossa salvação, Deus nos deu a capacidade de fazer o mesmo. Amor absoluto não é algo que nós podemos com as nossas forças. É algo que a gente recebe de Deus. Por quê? Porque Deus fez isso, nos amou a este ponto. Aquilo que São João diz, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou por primeiro. Porque Ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou. Nós podemos oferecer a Deus um amor absoluto. Nós somos introduzidos no mistério da cruz desse jeito. Não é? Por isso que é importante a transfiguração. Nos mostra o início do caminho da paixão. Para a gente entender qual foi o preço que foi pago pela minha salvação, pela nossa salvação. Custou a vida do filho. Deus compete magnificamente em generosidade com os homens. Abraão ofereceu a Deus um filho mortal sem que ele morresse. Deus entregou à morte o seu filho imortal pelos homens. Gostaria que você se fizesse algumas perguntas. Creio em Deus porque Ele realiza os meus projetos? Ou creio em Deus porque Deus é Deus? Amo Deus por suas consolações? Ou amo Deus porque é o Deus da minha vida? Qual é o Isaac do meu coração? Qual é o bem maior? Qual é a pérola preciosa da minha vida? Aquilo ao qual mais consagro a minha vida. Estou pronto a oferecer a Deus o Isaac do meu coração. Estou pronto a pô-lo sobre o altar do sacrifício, amando a Deus mais do que a recompensa e as consolações de Deus? Eu gostaria de concluir esta meditação de hoje com uma oração que vai nessa linha, inspirada em Santa Teresa d'Ávila. Se eu te amo, ó tesouro meu, não é pelo céu que me prometeste. Se eu temo ofender-te, não é pelo inferno com o qual sou ameaçado. O que me atrai a ti, ó tesouro meu, és tu, somente tu. É ver-te pregado na cruz, com o corpo maltratado, na agonia da morte. E teu amor apoderou-se de tal forma do meu coração, que mesmo que o paraíso não existisse, assim mesmo eu te amaria. Se não existisse o inferno, temer-te-ia do mesmo modo. Tu nada precisas me prometer, nada precisas me dar para provocar o meu amor. Ainda que não esperasse aquilo que espero, amar-te-ia como te amo. Amém.